Companhia das atrizes Giovanna Metzger, Milá Coutinho, né, protagonistas desse espetáculo, estreou semana passada aqui na Sala de Eletroacústica da Cidade das Artes, O Jogo. Queria que você falasse um pouco para os nossos, vocês falassem para os nossos seguidores, de qual a temática do jogo e como vocês se envolveram com esse projeto. O Jogo é uma peça, é um espetáculo onde duas mulheres se encontram em um ambiente torpe, miserável e que criam jogos de submissão e poder enquanto esperam a vinda de um homem que as domina. Esse homem a gente ainda não sabe, a gente não procurou entrar muito na psicologia desse homem, mas a gente sabe que ele domina. Então elas ficam nesse jogo e fica nessa... E também na expectativa dessa chegada, Exato, né? da expectativa Sim, da expectativa, chegada. no Exatamente. medo da chegada. Assim, elas passam por uma realidade hostil, né? Porque a realidade delas, além de elas apanharem dessa pessoa, de elas terem uma realidade difícil, elas, quando o velho sai, elas precisam montar o jogo, precisam dessa fantasia, dessa arte, para sobressair essa realidade delas que é tão difícil. Então elas fazem esse jogo de dominação em que uma tem o poder sobre a outra justamente para poder ter outra realidade que elas não têm. Elas usam da ilusão para... Do lúdico, né? E a gente pensou muito nisso também, assim, eu acho que na composição do nosso personagem, então, acho que tanto eu quanto o Milá, a gente pensou exatamente em duas partes. Eu acho que teve a Giovanna pensando nesse personagem e teve a atriz pensando nesse personagem. Porque a Giovanna pensando nesse personagem buscou todos esses elementos de vulnerabilidade, de vivência precária, de falta de base, de família, a nossa peça principalmente fala muito sobre a dependência, né? Elas criam esses jogos porque uma é dependente da outra, né? Elas não têm, eu uso sempre dizer assim, para onde ir, né? É o meio, é o cantinho delas, a casa da outra, uma é a casa da outra. Irmãs no escuro, irmãs numa atmosfera sombria. Exatamente. E aí eu acho que a gente fez esse trabalho de pesquisa porque a nossa peça levou uns 2 anos para a gente poder levantar a peça e tal. Acho que até um pouco mais. Mas justamente porque a gente teve esse estudo, mas como Giovanna e Milá, né? Que aí quando a gente passa pro nosso, pra atriz estudando, a nossa diretora sempre batia na tecla, a gente pensar, não mergulhar tanto no psicológico como a atriz. Porque o próprio texto trazia pra gente todas as respostas. Todas as respostas. Então, eu acho que teve essa diferença. Então, o nosso trabalho foi, durante muito tempo, esses 2 anos e pouco, pensando nesse universo que envolve a nossa peça. Mas, como atriz, quando chegou a hora do pra valer mesmo, que a gente começou a ensaiar, foi muito mais a ação e o que o texto diz. Então, toda a gente recorria ao texto, né? E como elas, assim, elas não têm muitas vivências, a vivência dela naquele cativeiro e assim, elas a observação da rua, né? Sim. Então isso me ajudou muito também, porque elas faziam jogos de acordo com o que elas viam, com pessoas ricas passando ou com um policial passando. Então isso me ajudou muito também, porque quando eu andava na rua eu ainda não tinha encontrado alguma coisa. Aí eu via um policial prendendo uma pessoa, eu falava, eita, eu posso pegar isso. Sabe assim, esses elementos você porque não se amalgamando, né? justamente assim, a psicologia delas, ou sei lá, a experiência de vida delas era justamente observar as pessoas e tentar imaginar o que elas poderiam ser um dia na vida, né? Então isso ajudou muito também. A gente não tentou intelectualizar muito, mas tentou ir pra rua ver e as ações também. E o próprio texto, né? Porque a Rafa fala muito isso, né? Ele diz que é um aprendizado que já vem do Abujamra e tal. Que é de você procurar no texto, né? Porque os atores em geral, e a gente entra nisso mesmo também, a gente tem uma mania de talvez, não é uma mania, eu acho que cada peça pede uma leitura diferente em cima do trabalho, né? Mas especificamente o jogo,
a peça, como ela é também, você vai ver, ela é muito rápida, ela é muito, você não tem tempo pra respirar. Quando respirou, acabou. Isso, exatamente. A gente foi muito no texto. Então, assim, todas as observações que a gente está dizendo para você, poucas estão no texto. Então, por exemplo, elas roubam bolsa? Roubam. A gente vê no final ali que... Mas quem são elas, né? Então, da onde veio? Eu acho que todo esse questionamento foi feito por mim e pela Milagre. Elas são irmãs, elas são namoradas, elas são o quê? Quem sabe? A única coisa que elas sabem é que elas são prisioneiras de uma situação. Exatamente. E se aprisionam mutuamente. E se aprisionam. Porque elas não deixam. Você vê, né? É a realidade que elas vivem, porque elas poderiam muito bem estar nesse meio e uma ser mais afável, amigável, ou né, tentar contrabalancear com o que elas vivem lá fora, ou quando o velho não está, então elas poderiam ter uma... Mas aí você vê que não. Né? É porque é o meio que te transforma, né? Então é o meio que elas vivem, é só o que elas conhecem, que é o poder, é a submissão, e eu acho que muito bem esse negócio do poder. É a violência também. A violência. Né? Assim, é interessante porque é uma peça cheia de coisa. Tem violência também, mas ao mesmo tempo é leve também. A gente tem o lúdico, você ri com as coisas. É tão patético que você ri. Não patético no sentido ruim, mas assim, é tão... E quando você trabalha violência com o lúdico, ele marca ainda mais a memória afetiva do espectador. Exatamente. Porque ele não quer esquecer. Ele riu, mas ele riu de algo trágico. Então aquilo marca. Porque a comédia e a tragédia estão totalmente interligadas. E da natureza humana mesmo. Às vezes até você... É complicado você dizer. Esse é um estudo que daí é muito do ator também, né? De você tentar conhecer a natureza humana. Teve até um espectador que falou, poxa, no começo da peça, eu estava me saboreando com o que ela fazia com você. Aí você fica, poxa, mas como assim? Né? E as pessoas falavam, porque assim, durante muita parte da peça, eu domino o personagem da Gil. Ela domina. Aí depois ela se... E assim, um espectador falou, o que é que vocês têm que fazer é aumentar essa violência, porque as pessoas gostam disso. Eu ficava, nossa senhora, tipo... Mas tem um pouco essa descarga. Esse último filme do Quentin Tarantino, as pessoas vibram em cenas assim que você fica... Tal envolvimento, né? Mas é curioso, né? Mas é da nossa natureza. Agora, que a gente estava falando da questão do saborear e tal. E aí eu tinha até algumas pessoas, porque é legal você também ter o feedback das pessoas, né? E algumas pessoas vieram e falaram, poxa, particularmente as que me conheciam também. Eu adorei, depois você dá a reviravolta, eu saborei porque eu estava sofrendo com você. Então, mesmo que o ser humano é muito engraçado nessa uma parte da plateia. Exatamente. E como ela é capaz de vibrar com situações de violência, mas ela também é capaz de atos incríveis, né? É isso que eu acho que mais instiga. Até pra porque gente a peça também é muito humana, então nós somos um instrumento cheio de coisas, com coisas boas, com coisas ruins. Sim. Então a gente vibra com tudo, né? Até com o que a gente não sabe que a gente tem, a gente vibra porque a gente tem e se identifica inconscientemente, aquilo bate na gente. Então a peça, assim, a todo momento, até com os momentos mais cruéis, a plateia pode se espelhar, né? Porque é muito humana, não é nada, nenhum herói, nem nada, é aqui e agora. Aqui. E eu achei interessante, lendo o release da peça, que vocês decidiram por acaso. Vocês estavam fazendo a leitura, não havia a princípio nenhuma pretensão. Não tinha pretensão. Eu até costumo falar, foi um presente para nós. Foi um presente. Porque era uma leitura que a gente fazia a Rafa, aí tinha um grupo com algumas pessoas, todo mundo faltou, só ficou eu e ela. E aí a Rafa passou. Exatamente. Como diz Carlos Drummond de Andrade, as coincidências, Deus está nas coincidências. Eu acredito muito nisso. Então assim, todo mundo faltou e a gente ficou, e a Rafa falou, lê esse texto. E ela foi até procurar. Procurou. Vamos ler esse texto. E esses encontros eram de leitura, né? A gente fazia várias leituras e tal. Eu cheguei na Rafa pela Camila, né? Porque a gente vai fazer o estudo com a Camila e tal. A Camila, não, vou te mandar pra minha filha, pra Rafa. Camila Amado, né? A Camila Amado. E aí
E aí eu conheci a Rafa e a gente fez esse grupo de leitura que é muito importante também, a gente ficar conhecendo, né? vendo, e aí bateu, né? Mas quando chegou o jogo, eu só olhei pra Milá e aí depois eu, poxa, vamos fazer. E aí a Rafa comprou esse projeto com a gente também. Foi assim, vamos fazer, vamos. O interessante é que a Rafa montou essa peça há uns 15 anos, eu acho, atrás, com o João Fonseca dirigindo. A Rafa, ela, Amado e a Iracema. E aí elas fizeram essa peça com o João Fonseca pra você ver como essa peça é atual, né? Porque foi montada há muito tempo e nem a autora é venezuelana e tal, outras circunstâncias, mas mas são inconsciente coletivo, né? Exatamente. com certeza, tipo, outras circunstâncias entre aspas, porque assim, pra mim bate total. Não, e aí tem a situação política da Venezuela, que também, querendo ou não, tem alguma coisa, né, dessa coisa, ainda mais nesse momento agora, né? Então vocês vão ver que tem muita coisa assim que toca de maneira leve, mas que faz essas reflexões também. Porque eu acho que é isso que é importante, né? A nossa peça, ela levanta essas reflexões, né? Porque a gente não quer também educar ninguém, nada disso. Tem que levantar essas reflexões para as pessoas poderem sair pensando sobre isso. Poxa, né? E até a gente faz a gente pensar, né, Gil? Exatamente, Quando a gente fala alguma coisa que o público ri ou que o público grita, ou que a gente fica, caramba, bateu, por que será que fez isso? Então a gente também aprende, não é nada de a gente passar, é de a gente receber e trocar, assim. E é uma peça entre duas mulheres. Então é muito legal isso também, porque mostra a força feminina. Da diretora. A diretora é mulher. As meninas da também. operação, a nossa iluminadora, a Dani Sanches. Sim. Então, nosso produtor é o Bernardo, mas que tem uma produção maravilhosa. Então, não que, né? Mas a gente pensou nisso também, de fortalecer o feminino na nossa peça, sabe? Fortificar ainda mais, sabe? Tornar isso mais crível, assim, para nossa peça. Tudo se encaminhou. Ok. Agora vocês podem fazer a chamada para os nossos seguidores, que já devem estar curiosíssimos. Ai, que ótimo. Bom, eu e Milá Coutinho, né? A gente convida vocês para assistir o jogo. A gente está aqui na Cidade das Artes, Na sala eletroacústica, às sábados e domingos, às 7 horas, até A o gente- dia 20, né? 20 de outubro, se Deus quiser, depois vida longa pro jogo. E assim, vocês todos são muito importantes, especiais Muito pra gente. bem-vindos. A gente quer muito chamar e a gente precisa de vocês. Vocês vão se aventurar. Eu acho que é um jogo onde não tem ganhador e nem perdedor. Eu acho que é um jogo que a gente se identifica e saboreia e fica pensando quem é que é o vencedor. Será que existe um vencedor nessa história toda? É isso que é mais Vocês só incrível. saberão vindo. Ok, ó, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Divã. Maravilhoso, uma honra para nós.